E aí, você sabe fazer um jejum biblicamente correto? Porque se não souber, é bem capaz de você estar, sei lá, no máximo fazendo uma dieta meio estranha. Mas fique tranquilo que é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Nós vamos ver o que é jejum, os benefícios do jejum, os tipos de jejum, finalizando se jejum de Instagram, jejum de chocolate, se esse bagulho realmente existe ou não tá nada a ver. Eu já falei tanto a palavra jejum que ela já tá deixando de fazer sentido. Mas antes da gente começar, você tá no canal 3 ou mais, eu sou o Lucas e aqui a gente fala das coisas de Deus de uma forma fácil de entender. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando com o que é o jejum. Essa palavra já tá no nosso vocabulário comum e dá pra usar ela pra qualquer tipo de privação, mas na Bíblia sempre tá relacionado com privação de alimento, ou seja, é um ato de consagração a Deus que envolve privação total ou parcial de alimento por um certo período de tempo, com o objetivo de buscar a Deus e ser mais sensível à sua voz, tendo tempos intencionais de comunhão com o Senhor e relacionamento com Ele. E ele entra numa coisa que a gente comentou uns vídeos atrás, que é disciplina espiritual, e ele caminha lado a lado com as outras disciplinas. Isso que diferencia o jejum de uma dieta, é você, além de deixar de comer, você se consagrar a Deus em momentos de reflexão, oração e leituras da palavra, intencionais e com uma maior contemplação. É basicamente você se preparando para receber mais de Deus e compreender com maior clareza a sua vontade. A Bíblia não tem o mandamento do jejum, a não ser no Antigo Testamento, que era obrigado a jejuar por arrependimento uma vez por ano. Mas tirando isso, não era mandamento você jejuar em outros dias. Mas mesmo assim nós vemos que grandes homens e mulheres de Deus, quando queriam ter um relacionamento mais profundo com o Senhor ou receber alguma resposta e provisão divina, eles entravam em um momento de jejum e oração. Como nós vimos Esther fazendo, Daniel fazendo, Moisés fazendo, até a cidade inteira de Nínive fez. E no Novo Testamento nós também vemos sobre jejum. Como exemplo, Paulo, Barnabé e até mesmo Jesus, além de Jesus ter jejuado, ele também fala com expectativa, esperando que nós também jejuemos. Agora bora para a parte dos benefícios do jejum. O que ele faz pra gente, além de deixar a gente com fome? Bom, ele leva a gente para um ambiente de maior discernimento e sensibilidade espiritual. Eu não sei se você já fez jejum, mas parece que você começa a se desintoxicar e se torna mais sensível no âmbito espiritual para coisas que normalmente passariam batidos por você. Porque o nosso espírito se torna mais atento à voz e à direção do Espírito Santo. Como por exemplo em Daniel, né? Não tem como falar de jejum sem falar de Daniel. Após os seus períodos de jejum, ele recebeu um maior discernimento sobre visões e sonhos. Como se o jejum aguçasse a nossa percepção espiritual, tá ligado? E o jejum também ajuda a gente a se posicionar em um processo de santificação que é contínuo e diário. Porque ele justamente ajuda a enfraquecer os laços que nos prendem ao pecado. A carne e as distrações que estão presentes no nosso dia a dia. Ele leva a gente para uma liberdade mais profunda no espírito. E em Isaías 58:6 mostra qual é o objetivo verdadeiro do jejum e seus benefícios. Soltar as cordas da maldade, desfazer as ataduras da opressão, colocar em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo. O jejum também ajuda a gente a crescer na nossa autoridade espiritual, porque uma vida de um cristão é regada a jejum e oração, ajudando a gente a entender melhor o mundo espiritual e a agir com mais autoridade nele. Afinal, a vida de um cristão não se baseia apenas no natural. Tem uma passagem muito interessante que Jesus fala que certas castas de demônios só saem através de jejum e oração. Porque ser próximo de Deus e conhecer a sua vontade é essencial pra gente cumprir a grande comissão, curando, amando e libertando, conforme está escrito em Marcos 16. E é muito importante lembrar que o jejum que agrada a Deus não é aquele que é pra você sair mostrando pra todo mundo querendo se sentir mais espiritual que o outro, ou aquele jejum que é motivado só por interesses próprios. Jesus falou que quando a gente jejuar não é pra gente ser como os hipócritas, que ficam querendo mostrar um rosto abatido, ai meu Deus, eu tô jejuando, como tá sendo difícil. Ele fala, não, o seu jejum não é pra aparecer pros outros, o seu jejum é você e Deus. E tem um outro versículo que é essencial pra gente continuar falando sobre jejum biblicamente correto, que é o que está escrito em Isaías 58. Ele fala sobre o tipo de jejum que agrada a Deus, complementando muito isso que Jesus disse. Começando lá no versículo 4. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje. O clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia as pessoas se humilhem, inclinem sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor? Ou seja, o jejum que Deus espera não é apenas um jejum de aparência, onde você deixa de comer, mas o seu coração ainda está no lugar errado. Você briga com seu irmão e faz tudo para aparecer para os outros, mas o seu relacionamento com Deus simplesmente não existe. O jejum que Deus espera vem a seguir no versículo 6. Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? O jejum agradável a Deus é aquele que tem um coração sincero, que culmina em um coração de servidão, que sempre está disposto a servir o outro. Ele também tem que vir com ação.
Mas antes da gente partir para os tipos de jejum, eu tenho que te fazer uma pergunta. Por que você não está inscrito no canal ainda? Esse canal é novo, a gente traz vídeo toda semana. Sua inscrição aqui vai ser muito importante. Se você comentar, eu vou responder, porque essa é simplesmente a parte mais legal de gravar vídeo. Essa interação com vocês. Mas bora lá, para os tipos de jejum. Eu vou começar do mais tranquilo e finalizar com o mais difícil. Mas todos eles são válidos. E um não é necessariamente mais espiritual que o outro. Começando com o jejum de Daniel. Aí você me pergunta, como que ele é? E eu te respondo. O jejum de Daniel é o que o Daniel da Bíblia fez. Porque o jejum feito por ele era bem interessante. Nós temos como base Daniel 1 e Daniel 10. Ele é um jejum parcial, onde Daniel se absteve de comidas gostosas, aquelas comidas que estavam no banquete real, e também do vinho, e se alimentava apenas de legumes e água. E é muito interessante que no final do jejum de Daniel 1, ele se encontrou mais saudável e mais disposto que os seus concorrentes, e também recebeu os dons espirituais. E quando ele refez esse jejum lá em Daniel 10, durante 21 dias, também evitando as comidas agradáveis e o vinho, ele recebeu a resposta do Senhor que ele tanto esperava. E aqui é interessante falar sobre a alimentação indicada, que é frutas, legumes, cereais e água, tentando evitar aquelas coisas agradáveis, aqueles banquetes saborosos, até mesmo açúcar, por exemplo. Outro tipo de jejum é o jejum de apenas uma refeição. O nome é meio autoexplicativo e é exatamente isso que quer dizer, onde você escolhe apenas uma refeição do seu dia para você fazer. E é outro tipo de jejum parcial. E no restante do dia você vai ingerir somente água. E uma coisa importante para lembrar, né? Jejum não é dieta. Então, no período que você não tá comendo ou preparando a comida que você ia comer, são momentos que você dedica a Deus para ter um momento de oração, reflexão e leitura da palavra. O outro tipo de jejum é o jejum no líquido, onde você vai poder comer apenas líquidos. Exatamente, mas não é para você pegar o seu pratão de comida, jogar no liquidificador e bater ele com água e depois beber como se fosse um shake, né? Calma aí, meu irmão, não dá para querer trapacear no jejum não, porque aí tá mostrando que seu coração tá no lugar errado. No jejum de líquido, você evita qualquer alimento sólido. A alimentação vai ser baseada em suco de fruta, suco de vegetal e em vitaminas. Tá liberado bater um wheyzinho. Lembrando, assim como em todos os outros jejuns, no tempo que você não tá comendo e preparando a comida, você tá fazendo o quê? Exatamente, tá consagrando esse tempo ao Senhor, para não transformar o seu jejum em só uma dieta. Porque nós temos que ter tempos separados para absorver aquilo que Deus vai ministrar no nosso coração e entender tudo aquilo que Deus deseja revelar. E o último tipo de jejum é o jejum na água, onde você vai beber apenas água, exatamente. Aqui acabou vitamina, acabou suquinho, não tem whey, é apenas água. E esse aqui é bem interessante, né? Porque ninguém mais, ninguém menos do que Jesus fez esse jejum por 40 dias no deserto. É falado que ele teve fome e não sede, então ele bebeu água. Esse não tem muito o que explicar além dos outros. A única coisa que você vai usar é água. Água não é comida, água serve mais para o seu corpo não deixar de funcionar. Usando como referência esse jejum de Jesus, é bem interessante porque ele serve para alinhar a gente com o reino de Deus. Porque após esse período, Jesus foi tentado e resistiu às tentações. Então o jejum também serve para nos fortalecer, para que a gente resista às tentações do inimigo. Aí você deve estar perguntando, cadê o jejum de Instagram? Talvez esse seja o mais difícil para você. E agora a gente vai responder a pergunta, existe ou não o jejum de Instagram? E, na minha opinião, essa entra na mesma outra categoria de existe jejum de chocolate, açúcar, jejum de refrigerante. E bem, biblicamente, como a gente veio conversando até agora, a gente vê que o jejum da Bíblia é o jejum de restrição alimentar, comida total ou parcial. Então, o que seria falar que tá de jejum de Instagram? Eu acho interessante, é uma ideia muito válida, mas você não pode substituir o seu jejum de alimento, que vai afetar diretamente uma das suas necessidades fisiológicas mais básicas para a existência, que é a alimentação, por jejum de Instagram. Então, eu não devo parar de mexer no Instagram, deixar de comer um alimento por um certo período? Você deve, mas na minha opinião, isso não é um jejum, tá mais para um voto com Deus. Porque tem algumas coisas que mesmo sem a gente perceber, vão cavando lugares na nossa vida, no nosso coração, nos tornando dependentes. Aí você vira e me pergunta, quando eu devo fazer esses votos então? Quando essas coisas começam a se tornar senhores do seu coração. Para pra pensar. Se quando você acorda, a primeira coisa que você faz é abrir o seu Instagram e ficar scrollando reels. Se você não consegue se ver 3 dias sem comer um docinho, se você não consegue ficar um dia sem tomar café, muito provavelmente essas coisas estão se tornando o senhor do seu coração. E talvez seja melhor você nunca mais fazer isso. É um pouco radical. Mas a vida de um cristão que quer ir mais fundo com o Senhor tem que ter radicalidade em algumas coisas. Eu pretendo fazer um vídeo explicando com mais detalhes esse assunto de votos com Deus, mas eu deixo indicado para vocês um vídeo aí na descrição do Nick Moretti que ele fez recentemente, falando sobre isso de uma forma muito mais profunda do que eu sou capaz de falar. Eu recomendo muito que você assista se você tem interesse em fazer um voto com Deus. E se você reparou que tem algumas coisas que estão roubando o seu tempo, roubando os seus olhos e se tornando o Senhor do seu coração. Nosso único Senhor é Deus. Mas para finalizar o vídeo, voltando pro assunto de jejum, vale a gente lembrar que o que diferencia
jejum de dieta, é onde está o nosso coração no meio desse período. O que a gente faz? O nosso tempo de comunhão com o Senhor, o nosso tempo de contemplação no Senhor. E sim, no jejum, muito provavelmente você vai se sentir desconfortável no seu físico. E não é para ser uma coisa confortável. Justamente porque você está agredindo sua carne. Você está dizendo não para um dos seus desejos mais básicos de sobrevivência. Com um intuito de buscar a Deus. Com um desejo de estar mais próximo do coração dele. Com um desejo de estar mais próximo a cada dia da estatura do varão perfeito. Eu e meu amigo que fazemos vídeo aqui pro canal, nós temos uma rotina de jejum semanal. Jejuamos uma vez por semana. Com o objetivo de estar mais próximo do Senhor. E se você não tem uma vida de jejum, eu te convido para isso. Porque você vai ver como é diferente. Parece que no dia que você está de jejum, quando você está num jejum mais prolongado, parece que você fica mais atento para aquilo que Deus tem para falar com você. O seu devocional parece que vira diferente, parece que vira uma pregação de tão profundo que ele vai. Mas isso sempre vai depender do seu interesse, de quanto de entrega você está disposto a fazer. Eu não vou falar para você começar, sei lá, fazendo um jejum de 40 dias só na água. Vai com calma. É igual a leitura bíblica, o tempo de oração, comece aos poucos, mas tenha o desejo de colocar isso como disciplina espiritual e fazer. Porque Deus merece. Não é para homens verem, para você se sentir um nível mais espiritual do que o seu irmão, mas é para você estar mais próximo do noivo, mais próximo de Jesus, mais perto de quem ele é. Vale muito a pena. Mas por hoje é isso, mas não vai embora. Tem muito mais vídeo aqui nesse canal. Como esse vídeo aqui que eu acho que você vai gostar muito de como se tornar um cristão melhor em apenas 6 passos. Ou esse vídeo aqui que eu conto uma história muito bizarra de um homem que disse que ia ter mais um dilúvio e conseguiu enganar milhares de pessoas. Isso aqui é bizarro. Então é isso, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.